Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada Nossa Maria Santíssima. Depois de passar tanto tempo falando sobre Davi, a liturgia hoje nos traz uma passagem do livro do Eclesiástico, que faz uma recordação dos antepassados. O que diz esta passagem? Um elogio de Davi, por causa da sua coragem, da sua vitória sobre o gigante filisteu, sobre a vitória sobre outros filisteus, sobre a sua glória, sobre o seu poder, mas, sobretudo, sobre os salmos que Davi compôs. Diante do altar, colocou cantores que deviam acompanhar suavemente as melodias. Em todas as suas obras dava graças, e ao Santo Altíssimo com palavras de louvor. De todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Tudo isso que Davi fez, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora, fez com que o Senhor perdoasse seus pecados e lhe concedesse a aliança real e um trono glorioso em Israel, exaltando para sempre o seu poder. A liturgia, ensina-nos a Igreja, é o ápice da vida da Igreja e a fonte de onde emana toda a força da Igreja. A liturgia é o culto público que a Igreja faz a Deus. Ainda hoje, na liturgia, os padres, as freiras e, se quiserem, também os leigos, recitam salmos. Boa parte dos salmos foi composta por Davi. E esta oração, ela tem um valor especial. A oração litúrgica, pela qual se santificam as horas, a aurora, o meio-dia, a tarde, a noite. A oração litúrgica, que também inclui a Santa Missa, ela não é comparável com nenhuma outra oração. Por exemplo, o terço, que é uma oração excelente, pedida tantas vezes por Nossa Senhora. Ela é maravilhosa, mas ela não é litúrgica. Por isso, nada daquilo que a gente faz em termos de liturgia se compara a outra coisa que nós possamos fazer de maneira individual e piedosa. Por isso, o autor do Eclesiástico louva a Davi, por ele ter organizado o serviço de louvor a Deus. É verdade que não é suficiente louvar a Deus por palavras, mas que a liturgia deve se prolongar na vida. Porém, se nem sequer você participa da liturgia, como é que você vai viver aquilo que você não reza? O Evangelho hoje apresenta a figura de João Batista. Herodes, depois de ter executado João, ouviu falar de Jesus e ficou intrigado. Quem será ele? Porque alguns diziam que ele era um profeta que havia ressuscitado, e Herodes estava convicto. Ele é João Batista que eu mandei matar e agora ressuscitou. Os poderes de João estão operando nele, em Jesus. Por quê? Aí São Marcos conta com detalhes como foi a prisão e a morte de João Batista. Herodes havia se amaziado com Herodíades, que era mulher de seu irmão Filipe. Então, ele havia cometido um adultério. A união dele era adúltera. E João, que não tinha medo das autoridades, que não se calava diante dos poderosos, disse-lhe: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Por causa disso, ele foi preso. Herodíades odiava-o, mas não podia matá-lo por causa de Herodes. Por quê? Porque Herodes protegia João, temia-o, sabia que ele era justo e santo, gostava de ouvi-lo e ficava embaraçado quando o escutava. A versão latina da Vulgata de São Jerônimo diz que Herodes até fazia algumas coisas que João Batista mandava, mas ele ficava no meio do caminho, exatamente como alguns católicos. Ouvem a palavra, gostam, praticam até alguma coisa, mas não têm coragem de tomar aquela decisão que se chama conversão.
Quando alguém fica em cima do muro, cai. E assim aconteceu com Herodes. Ele pensou que conservaria o profeta preso e que não iria além disso. O que ele não imaginava é que um dia ele fosse dar a ordem de matá-lo. Isso nunca vai acontecer, pensou ele consigo mesmo. Mas aconteceu. Por quê? Porque houve o aniversário dele, ele convidou todos os amigos importantes da corte para comparecerem. A filha de Herodíades, que se chamava Salomé, era uma menina, dançou na presença do rei. O rei estava sob o efeito do vinho e falou que daria àquela menina tudo o que ela pedisse e jurou que daria tudo, nem que fosse a metade do seu reino. A menina ficou indecisa: o que eu vou pedir? E foi pedir o conselho logo à sua mãe. A sua mãe aproveitou a oportunidade e disse: pede a ele a cabeça de João Batista. E a menina pediu na presença dos convidados. O rei ficou triste, mas para não desfazer o seu juramento e para não decepcionar os convidados, acabou mandando condenar o inocente. E um soldado foi até o cárcere, degolou João Batista, colocou a sua cabeça num prato, entregou-a à menina e a menina entregou a sua mãe. Esta é a história de João, que morreu por causa do matrimônio, morreu por causa da fidelidade conjugal e da coragem que ele teve de denunciar a infidelidade, até mesmo entre os governantes, entre os poderosos. Depois, os discípulos de João foram sepultar o seu corpo. Herodes representa aqui o covarde, que não tem coragem de matar nem de soltar o profeta. É aquele que não é frio nem quente. Os mornos, diz o Apocalipse, serão vomitados. Nós também temos que tomar uma atitude. Não podemos ficar algemando, prendendo, encarcerando a palavra de Deus. Ou nós aderimos totalmente a ela e fazemos o que ela nos manda, ou então nós a repelimos totalmente. Ficar em cima do muro é a pior coisa. E quando a gente pensa que não vai fazer o pior, a gente se surpreende com aquilo que é capaz de fazer. Por quê? Porque não soube ouvir a voz de Deus, porque brincou com ele. É perigoso retardar a conversão que Deus quer que nós façamos hoje. Vamos pedir a Maria Santíssima que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.